Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial, Diálogos ISD, e a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e vou moderar este nosso encontro. Este é o 20º episódio deste podcast e tem como tema a relevância dos negócios de impacto no contexto da sustentabilidade. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando a todos que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês, o E, Environmental, S, Social e G, Governance. Mas nós vamos aqui lidar com as palavras em português, vamos falar em ambiental, social e a governança. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática, nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, e da Nestlé Brasil, e o apoio do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e junto ao mercado. Precisamos também dizer aonde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que faremos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, no Instagram, LinkedIn, Facebook e Twitter, e também nos canais e plataformas da ABRE, da Nestlé, do Sindiprestem e do IRIS, que é o Instituto de Responsabilidade Socioambiental da ADVB. E também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos dois convidados, aqui conosco, a Camila Sabella, sócia-diretora da Transforma-I. Muito obrigado pela presença, Camila. E do professor Augusto Roque, sócio da Molécula e especialista em ISD. Muito obrigado também, professor. Sejam muito bem-vindos, é uma honra estar com vocês aqui neste nosso 20º episódio do podcast Diálogos ISD FIP. E vai ser muito bacana a gente aqui tratar de várias questões, gerando uma informação muito expressiva, tenho certeza, pela participação de vocês, porque, na verdade, nós temos um tema muito contundente, né? O tema sustentabilidade faz mais do que presente nas agendas, nas pautas mundiais, dos grandes líderes empresariais, dos líderes públicos. O tema já se tornou reconhecido no mercado e a sociedade, cada vez mais percebendo o que isso significa, e mais do que nunca, porque também exerce uma percepção sobre o entendimento dos negócios de impacto, né, que geram valor para a dimensão social e para a dimensão ambiental, e com isso atrai a percepção do conhecimento e como cada um de nós, enquanto cidadãos, poderemos
participar desse movimento e, mais do que nunca, nos engajar nessa nova frente da sustentabilidade. E para isso, a gente vai conversar muito com vocês dois hoje, nessa conversa super bacana que teremos. Eu vou começar com você, Camila. Por gentileza, se apresente para o nosso público e conte-nos sobre sua atuação como sócia-diretora da Transforma aí. Com vocês, Camila. Muito obrigada, Lívio. Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês, dialogando, né, sobre a pauta de ambiental, social e governança. Meu nome é Camila Sabella, sou sócia da Transforma aí. A Transforma aí é uma empresa brasileira, né, que atua em todo o território nacional e desde o ano passado também com uma perninha em Portugal. A gente trabalha com desenvolvimento local e humano. A gente tem um olhar também para governança e gestão. E o nosso terceiro passo é a parte de educação e educação socioambiental, né, para a comunicação também. A Transforma aí é uma empresa que já tem quase mais de 15 anos de atuação. O nosso trabalho é focado também para fortalecer os laços entre as empresas, governo e comunidade, né? E eu sou advogada de formação, atuo em sustentabilidade há mais de 20 anos. Trabalho em 2018, entrei na Transforma aí como sócia e migrei, fiz uma migração, uma transição de carreira. Então saí do ambiente corporativo e fui empreender, então virei empreendedora. Um grande desafio, principalmente para a mulher, né? A gente tem um trabalho aí, eu tinha um trabalho como executiva de grandes corporações aqui no Brasil e aceitei o desafio de transformar aí por aí. Muito legal, Camila. Esse teu percurso, essa jornada profissional demonstra o quanto essa temática como um todo, né, favoreceu novos ciclos de vida profissional, né? Muita gente acabou saltando do ambiente empresarial durante a década de 2000 para frente, né? O terceiro setor ficou cada vez mais robusto, precisando de profissionais, precisando de boas práticas. Isso alimentou a construção de empresas capazes de repercutir essa necessidade. O mercado abriu esse espaço, né? Então você é um exemplo típico. Bacana, Camila. E aí, professor Augusto, conte-nos também, para todos que nos acompanham, um relato sobre sua atuação profissional, né, e seu envolvimento com o tema sustentabilidade e ESG, né? Está muito contextualizado aqui entre nós. Professor Lívio, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, Camila. Também é um prazer estar com você. Bom, eu sou Augusto Roque, sou sócio da Molécula Consultoria. A Molécula nasce com o intuito de juntar e conectar pessoas, empresas, para se transformarem, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista ambiental e também da governança. O nosso foco tem muito a ver com a jornada do colaborador dentro da organização e fora, né? Então, a gente trabalha muito com a experiência do colaborador e também com os aspectos de felicidade no trabalho, e que são assuntos super relevantes dentro do ambiente de ESG, né? Então, a gente já são quase 10 anos, né, de empresa, de atuação empreendedora. Fora isso, sou professor, colunista de uma grande rádio falando sobre Employee Experience e ESG. E quando a gente podia, né, a gente ainda está comemorando os aniversários de pandemia, lockdown, etc. A gente vai nos hospitais alegrar um pouquinho a molecada, os jovens e idosos, né? Eu costumo brincar, eu tiro minha fantasia e coloco minha roupa normal de palhaço e vou levar um pouquinho de alegria para esse pessoal que anda tão necessitado, né? Bacana, Augusto. E você falou em felicidade no trabalho, ontem foi o dia, né? É um dia mundial, né? Da felicidade. Mundial da Felicidade, saíram todos os relatórios. O Brasil caiu no índice de felicidade, caiu 11 posições. Está em 40º. Quem que mede? Quem que mede? O Fórum Econômico Mundial. Legal. Fórum Econômico Mundial.
Então, temos um caminho a percorrer. É o 49º, né, lugar. E você ficou... E qual é esse ciclo de medição? Anual. Então, foi uma queda muito grande, 11 posições no ano. Tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né, com a empatia das pessoas. Acho que a gente vivenciou isso em casa, nos grupos de WhatsApp, etc. Sim. Quem era de um lado, quem era do outro, virou aquela coisa assim. Foi um ano conturbado, né? 2022. Foi. Então, tem muito a ver. Fora isso, é a percepção do que está acontecendo no país. Isso. Né? Então, muito bom. Então vamos ser felizes, né? Buscamos isso. Dona Camila, como você vê a questão da sustentabilidade agora mais presente na agenda das organizações e como este modelo impacta o mercado? Olha, a gente gosto sempre de pensar, né, no desenvolvimento, na evolução da agenda da sustentabilidade ao longo dos anos, né? Então, quando a gente iniciou, começou os trabalhos há 20 anos atrás, a gente tinha uma agenda muito focada para a agenda ambiental, principalmente para o cumprimento de condicionantes de licenças, né? Então, ali em 81, quando o licenciamento se tornou obrigatório para a lei de políticas, a gente as empresas passam a perceber esse tema como importante e ali advindo da obrigação legal. Então, você inicia ali, você começa a perceber num segundo momento a criação das áreas de sustentabilidade nas empresas, para atender a demanda de licenciamento, de obrigação legal. E a pauta começa a estar no jogo, né? Vamos começar a falar disso, deixa eu entender, eu preciso reflorestar, eu preciso compensar, qual que é o meu inventário de emissões, para onde eu vou, né? Para eu começar a operar, eu preciso dessa licença. Para eu continuar a minha operação, eu preciso manter essa licença. Então, você começa a sentir um cenário mais favorável para a agenda, né? E aí, a partir daí, a agenda não só ambiental veio, mas sim a social, né? Então, você começa a trabalhar o socioambiental, social-ambiental. Socioambiental se escreve junto, né? Uhum. E nas empresas, a gente percebe não só retomar esse assunto, mas como um assunto, uma pauta já mais fortalecida. Então, as áreas de sustentabilidade, elas existem, o investimento social privado, ele já é direcionado para isso, os projetos, eles são determinados especificamente para temas voltados e o conselho, a empresa, os executivos, eles olham para isso, não só como um discurso, mas desatrelar o discurso e começar a falar de uma forma prática. E aí, vamos trazer um pouquinho mais para cá. A gente está vindo agora no período aí da pandemia, 2020, que teve o boom do ESG, né? Antes a gente falava do triple bottom line, sim. Né? E agora a gente está olhando para o ESG, ASG, ambiental, social e governamental, e de governança. E aí, assim, onde teve a necessidade das empresas não só executar, mas transformar as situações, né? Então, você vê hoje as empresas muito mais aptas e abertas ao discurso, todos os atores envolvidos, então, o governo, os agentes financiadores, os empresários, a comunidade. Então, existe a pauta socioambiental como um assunto comum para todas essas partes. Sim, então, sim. Percebo que houve essa evolução advinda da obrigação legal e hoje num contexto mais da necessidade do exercício da função social da empresa. Sim, perfeito. Muito bom. Eu vou esperar a resposta do Augusto e depois vamos fazer algumas intervenções para a gente poder nos posicionar os três nessa dimensão. Augusto, como é que você enxerga o estado da arte hoje da sustentabilidade e a aplicação dos conceitos ESG, dentro muito dessa linha também que a Camila comentou, né? Eu vejo que existe um grau de percepção e maturidade cada vez maior por parte das organizações, por parte das pessoas. Cada vez mais a gente percebe a materialidade, né, nesse diálogo que são criados entre os stakeholders, entre os públicos com os quais as organizações se relacionam, e isso vai dando força,
né? Vai dando corpo, e eu vejo hoje uma condição sine qua non, como diferencial competitivo e como atuação no mercado. Né? Os dados do IPCC que saíram ontem também, ontem foi um dia cheio de informações, né? Mostram que não é um caminho sem volta. Ou a gente adota boas práticas, ou a gente está perdido. E é isso que eu vejo. Ou as empresas e organizações se enquadram, ou serão engolidas por esse fenômeno climático mundial que vai nos impactar, que já está nos impactando a todo instante. Sem dúvida. E eu só, aproveitando as duas falas de vocês, fazer aí um overview histórico, até me posicionando nessas frentes, né? No final da década de 80, o mundo vivia uma situação bem percebida de distanciamentos sociais. As distâncias sociais entre as várias faixas de renda, principalmente dos ditos países subdesenvolvidos e os em desenvolvimento, era muito perceptível. Então, os movimentos sociais ficaram muito mais presentes. E há um fato marcante no final da década de 80, no Brasil, a criação do IBASE, junto com o Betinho, que eu tive a honra de ser um dos constituintes desse instituto. O Betinho trouxe à sociedade essa discussão, né? De uma forma, era uma pessoa mais pública, mais engajada, e junto com o Betinho a gente criou a campanha Natal Sem Fome, justamente para oferecer essa população totalmente excluída, para que pudesse ter uma inclusão mais clara, né, na sociedade. Aí começa o ciclo transformador, né? Em 92 surge a grande discussão, e o Brasil é o ponto fulcral, né, dessa discussão, com a Eco 92, e a palavra, à época, era ecologia, né? Então a ecologia passou a ser uma nova expressão das eventuais transformações que estavam ocorrendo no mundo. Mas durante a década de 90, o ambiente corporativo passou a querer agregar valor na esfera social. E o termo era responsabilidade social corporativa. E eu tive a oportunidade, em 96, de criar a primeira instituição no Brasil empresarial voltada para a responsabilidade social, que foi o Instituto de Responsabilidade Social da ADVB, em 96. E a gente conseguiu aí transmitir, à luz de cursos, palestras, que ninguém falava desse tema, algo inovador, mas para caracterizar e conscientizar empresas e profissionais para que se engajassem numa agenda social corporativa. E as empresas passaram a construir projetos sociais, fazerem suas parcerias com as ONGs, começarem a enxergar o que tinha ao seu entorno e falar, opa, nós impactamos socialmente aquela comunidade, aquela região, e nós precisamos interagir e construir algo que pudesse equalizar essas distâncias. Ato contínuo, as questões ambientais começaram a ser mais percebidas, né? E o mundo começou a trabalhar essa questão, e da ecologia passou a ser meio ambiente. E o nosso instituto virou responsabilidade socioambiental para justamente traduzir essa nova dimensão. E a partir do início dos anos 2000, a palavra sustentabilidade começou a surgir, né? Eu tenho isso no meu histórico. A primeira palestra que eu fiz sobre esse tema foi em 2005, que ninguém não tinha a menor ideia do que era sustentabilidade, né? E a gente teve que construir um modelo de percepção. E se você pega os grandes movimentos internacionais, em 2007, o Al Gore, que era o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, consegue transformar todos os estudos que ele tinha e a percepção em algo reconhecido mundialmente, por dois fatos. Em 2007, ele foi reconhecido como, recebeu o título de Prêmio Nobel da Paz, e o filme que ele documentou, que é o documentário Uma Verdade Inconveniente, ganhou o Oscar.
o melhor documentário. Desperta a atenção de todo mundo. E aí o negócio ficou, opa, peraí, tem algo diferente acontecendo e nós precisamos dar mais guarida. E o tema passou com muita lentidão a ser interpretado pelas várias frentes, e aí veio as grandes contribuições dos organismos internacionais, das grandes conferências. A COP foi se valorizando, a mídia começou a entender que o negócio era muito mais importante, né? As transformações estavam ocorrendo e só não via quem não quisesse. E o fato é que, passado todo esse tempo, então eu estou falando de 2005 a 2023, são exatamente 18 anos, né? Quase que uma geração se completando, para que houvesse essa possibilidade de percepção cada vez maior da sociedade. E hoje não dá mais para segurar, né? Porque o que vem profundamente nos abalando? A questão social no Brasil, ela vem de gerações, né? A gente se acostumou a perceber o desequilíbrio social. Só que os impactos das mudanças climáticas, não. Estes estão tomando conta. E com isso mexendo com a sociedade brasileira e sociedade mundial, né? Deixa eu pegar um gancho. Eu acabei de sair de uma palestra para jovens, né, de ensino médio, e o tema que mais despertou o interesse deles foi quando a gente tocou em sustentabilidade e mudança climática. Olha como a gente vê essa percepção que antigamente não acontece comigo e tal. Está muito distante, né? Foi muito, muito bacana de ver a molecada, os jovens, querendo saber mais. Olha, eu preciso saber, eu preciso buscar, eu preciso fazer diferente, né? É uma geração nova que vai transformar, né? E vai se transformar pela pressão que tem da sociedade. Não, e os fatos estão muito contundentes, né? Só para finalizar esse trecho, a expectativa é que agora, nos meses de junho em diante, no verão europeu, as temperaturas cheguem a 48 graus, 45 graus. E os idosos não aguentam, e as residências da Europa também não... Primeiro que são antigas, as paredes grossas, um calor aumenta, o pessoal não tem ar-condicionado em casa, tem calefação, mas não tem ar-condicionado. Estavam preparados para o frio, que sempre teve, mas não para o calor. Então, a hora que atinge os países mais desenvolvidos, aí a percepção é outra e a mídia favorece, e aí começam as grandes discussões internacionais. Então, a gente vive esse movimento que vocês comentaram sobre o estado da arte e a agenda das organizações, Camila, que você comentou, que demonstra por onde nós estamos, né? E que nova jornada é essa, completamente complexa. E aí eu volto para você, Camila. Como a Transforma Aí, você vai ter que falar, porque esse nome é bárbaro, adorei. Porque você podia falar transforma, transformar, mas a hora que você põe Transforma Aí, ela é impositiva. É com você, né? Então, como é que a Transforma Aí foi criada e em quais cenários os sócios entenderam, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, que a empresa teria condições de ter sucesso. Muito bom. Eu acho que, até aproveitando o gancho do que a gente estava falando, né? Na Conferência de Estocolmo, lá em 79, a gente trabalhava sustentabilidade, falava-se do termo de sustentabilidade como um compromisso para as futuras gerações, né? E hoje, a gente... quando você fala dos jovens, a gente está olhando para um ambiente resiliente, né? As situações de resiliência. Então, não é mais futuras gerações, é para hoje. Então, esse jovem que nasce hoje, que nasce nessa década, ele já nasce com essa condição. Que talvez na nossa época também a gente já teria nascido, mas a gente não tinha a percepção exata da resiliência, do tamanho, né? E a Transforma Aí, ela nasce desse processo, e veio acompanhando, se desenvolvendo nesse processo de compreender a necessidade junto com as empresas através da obrigação legal, né? Lá do começo, cadê? O que vocês fazem? Vamos começar a trabalhar um estudo EIA-RIMA, a gente precisa de condicionante de licença, Transforma Aí, vamos me ajudar, vamos fazer isso. A gente passa
por todo esse desenvolvimento junto com a agenda de sustentabilidade. E o meu sócio fundou, meu sócio é o Samuel Protetti, ele é um fazedor, a gente brinca que ele é o mão na massa, o pé no barro, é o que vai lá resolver e que trabalha. A gente tem esse perfil de trabalhar ouvindo, escutando e percebendo a demanda dos territórios, e a gente também tem uma linguagem da Faria Lima, a linguagem corporativa necessária. Pode ser da Paulista também. Pode ser da Paulista também, pode ser das capitais, mas eu acho que o diferencial da Transforma aí, durante todo esse tempo, né, mais de 15 anos de existência, é isso. Então, a linguagem, então a gente fala tanto nos territórios, compreende as demandas, e também compreende e consegue falar a linguagem corporativa. Muito bacana. Isso. E como é que surgiu o Transforma aí? Você tem ideia? Não. Foi Exatamente por isso. A gente tem uma coisa de mão na massa mesmo, né? Então vem a empresa, por exemplo, empresas norueguesas, vem conversar com a gente. A gente vai precisar fazer um projeto no interior da Bahia, mais de 7, 8 horas de carro de Salvador. A gente precisa entender o lugar, a gente precisa entender onde a gente vai colocar o dinheiro, se esse dinheiro vai ter o retorno, se essa comunidade vai ser recompensada, se a gente vai ter um retorno, principalmente para a empresa. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Como é que a gente faz isso acontecer? Legal. Né? Então, vem muito dessa característica, principalmente característica do meu sócio, né? Que é um fazedor, a mão na massa. Então, a gente constrói, apoia as comunidades para a construção olhando a arquitetura que é a permacultura, né? A arquitetura voltada para as questões e técnicas sociais e ambientais. A gente trabalha a aplicação de tecnologias ambientais para, por exemplo, projetos com recuperação de nascentes, matas ciliares. E é tudo isso mão na massa. A gente faz, compra o trator, faz junto. Então, acho que essa característica aí do fazer também. Muito Pensar bacana. e fazer. Muito legal, Camila. Né? Exatamente. Show de bola. Augusto, na sua opinião, as empresas acabam priorizando na aplicação do ESG qual das letras no seu dia a dia organizacional? Pelo histórico, o S e o A. Mas hoje, cada vez mais, a governança. Os controles cada vez mais rígidos, os códigos de ética, e eles não podem esquecer das pessoas. Eu acho que é um braço que está sendo feito. Eu preciso cuidar, né, de um grande guarda-chuva, que são os códigos de ética, a parte de compliance, a parte de diligência, mas ao mesmo tempo eu preciso cuidar das pessoas para cuidar do meio ambiente. Então eu entendo assim, eu organizo a casa, eu cuido das pessoas e as pessoas cuidam do meio ambiente. Então está tendo um ciclo bem virtuoso nesse sentido, né, de fazer acontecer junto. E você entende que a governança, nesse sentido, ela favorece claramente a introdução, porque vamos pensar não só nas grandes empresas, né? Vamos pensar nas médias, nas pequenas empresas, porque todas emitem carbono, sim, todas têm colaboradores, todas têm uma presença no cenário, né? E o que mais a gente quer, já falamos algumas vezes essa palavra, é engajamento. Sim. Né? Não adianta só o grande se engajar. Né? Mesmo porque seria legal a gente aqui comentar que na governança você acaba atingindo os médios e pequenos dentro de um mapa maior de stakeholders, né? Exatamente. E você percebe isso, Augusto? Percebo demais. Eu acho que são ondas de transformação. O grande percebe, necessita e ele cobra do médio e do pequeno. E o médio não pode ficar mais, né? O médio e o pequeno não podem mais ficar atrás, porque muitas vezes é o único fornecedor, é o ganha-pão. Ele fala, eu também preciso fazer. E ele acaba inspirando. Quando ele também não é o agente que fala assim, olha, eu tenho uma solução. E ele passa a ser positivo nesse sentido. Mas eu acho que a governança é o fator principal, sim, para cuidar das pessoas, para as pessoas cuidarem do ambiental. Legal. Né? A gente vê, né, volto a falar, sem isso fica solto. Daí fica, eu só estou plantando árvore, né? Que como durante um bom tempo falaram, você só cuida, vou pintar de verde.
E eu já vi empresas falando assim, não, eu sou verde. Por quê? Porque eu pintei de verde meu muro. Né? Não é. Preciso ter uma estrutura porque precisa dar resultado. Né? E acho que esse é o grande ponto. Nada é só pela causa. A causa dá resultado. E é uma causa importante. Legal. E eu acho que vocês, né, que conversam com o mercado, entendem que, primeiro, a grande empresa tem, através do sistema de integridade, a possibilidade, ou compliance, né, tem a oportunidade de, através daquele questionário de due diligence, abordar os seus fornecedores. E com isso o fornecedor, que em geral é pequeno ou médio ou micro, ele é impactado. E ele fala assim, ué, o que está acontecendo com aquela empresa? Que antes eu ia lá, vendia, mas agora você quer que eu preencha questionário, que faz pergunta, alguma coisa está acontecendo, né? E se ele não perceber... ao mesmo tempo a gente vê as empresas fazendo a matriz de materialidade. Sim. E aí tem que conversar com o stakeholder. Daí começa a ter... Ele começa a falar, mas por que eu estou envolvido nisso? Exato. Então esse grande ciclo, que era um ciclo único dentro da organização, ele se expande, né, de uma forma bacana. Corresponsabilidade. Isso. E isso vai envolvendo o que a gente chama toda a cadeia de valor, né? Sim. Então isso é bem legal. Camila, fala um pouquinho mais dos projetos que vocês desenvolvem, isso que é bacana, dos seus clientes e os impactos sociais e ambientais que a atividade revela. Vamos lá. A gente tem basicamente duas linhas de atuação, né? Quando a gente trabalha com a gestão, e aí apoiando as empresas na construção mesmo de um programa macro de investimento social privado, e aí com todos os seus desencadeamentos, linhas de atuação, sistemas métricos de medição de projetos, aí considerando a curto prazo, né, quando você está avaliando os resultados, e a longo prazo os impactos propriamente dito. E a segunda linha de atuação é quando a gente olha não só a gestão, mas a gente executa. Então a gente trabalha o projeto como um todo. Então, elaborando o projeto, criando sistemas métricos, trabalhando a parte de comunicação e a execução propriamente dita dos projetos, a depender da demanda da empresa. Então, por exemplo, uma empresa de energia, enfim, a gente trabalha bastante com empresas de energia, a gente tem mineração, a gente tem petróleo, mas uma empresa de energia, especificamente essa norueguesa, né? A gente já está há uns 3 anos com eles e a gente desenvolveu um programa, que é o Programa Ventos da Gente, inclusive o nome, toda a identidade visual foi trabalhada em conjunto. Esse programa está no interior da Bahia, no Nordeste, sertão profundo, e ele trabalha, ele considera 3 linhas grandes de atuação, que a gente chama de PDE, que é o Programa de Desenvolvimento Educacional, onde a gente trabalha com as escolas desses 2 municípios, são 80 escolas, onde a gente fez um levantamento dos saberes e os fazeres locais, então a gente criou um e-book com eles, e também a construção de espaços educadores, a partir da escuta das professoras, no meio da pandemia, entendendo o que eles precisavam para ter um ambiente bom e melhor. Porque a gente entra numa situação em comunidades em que às vezes você fala, o que eu vou fazer? Tem muita coisa para fazer. Vamos começar pelo bom e o belo, vamos começar a olhar esse espaço aqui. Então, esse foi uma vertente. Dentro ainda desse programa macro, guarda-chuva, programa Ventos da Gente, a gente tem o PDS, que a gente chama, que é o Programa de Desenvolvimento Socioambiental. Nós desenvolvemos um edital, e também nessas comunidades, nesse território, que é um edital que a gente chama de edital de ideias, onde a comunidade ela não vem com um projeto, o projeto é desenvolvido ao longo do tempo, com a gente, com as formações. Ela vem com ideias. Eu tenho uma ideia, então a gente começa a receber as ideias pelo WhatsApp, porque funciona muito, né? A gente recebe as ideias e tal. E transformou, tudo para dizer que a gente transformou essas ideias em 60 projetos. Ideias da própria comunidade. Ideias da própria comunidade, se transformando. E aí trabalhando corte e costura, empreendedorismo, atividades agroflorestais. E o terceiro, que é o PDO, que é o Programa de Desenvolvimento Econômico, onde a gente encontrou nessa localidade
muitos produtores que trabalham com orgânicos. Então a gente impulsionou. Então, assim, o olhar sempre é para o que ele tem, o que essa comunidade, o que esse território tem. Então, esse é um exemplo bom, esse é um exemplo que eu trago assim com bastante carinho. E a gente Isso é transformar na veia. Né? É transformar na veia. E você pega vários estratos da sociedade, né? Criança, jovem, adulto. Sim. Empreendedores, né? Eu acho que empreendedores, às vezes a gente vem essa coisa da governança que a gente estava comentando. Então vem a governança de cima para baixo, e aí como reverbera nessas localidades. Exatamente. Mas tem o de baixo para cima também. Vamos fazer um edital. Tá, edital. Ok. Então. Mas todos precisam ter CNPJ. Não tem como ter CNPJ. Essas comunidades não têm. A gente não tem. A gente pode trabalhar a formalização ao longo do programa, né? Mas como é que a gente vai... E aí a gente conversa com a empresa, essa coisa da conversa de cima para baixo. Vamos no meio termo? Vamos tentar entender as ideias dessas localidades e impulsioná-las de uma forma efetiva? Sim, vamos. Ainda que seja uma empresa norueguesa, vamos. Então, assim, quebrando paradigmas também, para também compreender e chegar num denominador comum para ambas as partes. E, Camila, essa empresa norueguesa tem que atividade? Ela é a maior empresa de energia renovável da Europa. Então, e o que ela constituiu nesses 2 municípios? Parques eólicos. Parques eólicos. Energia eólica. Tá. E aí, você pode falar o município? Posso. É o Ibaí e Ibipeba, no interior, na região de Irecê, no interior da Bahia. Então, mas as pás eólicas estão no interior? Não estão no litoral? Não, estão no interior. Então, o índice de vento deve ser alto. É alto. Muito legal. Você costuma ir lá ou é só seu sócio? Não, eu vou muito. Tem que ir, principalmente então no início. Nós vamos marcar uma hora para ir lá. Vamos? Não quero nem saber. Pode ir. Tem o Espírito Santo. A gente também está desenvolvendo o trabalho do edital no Plano Norte, né, da Suzano, no norte do Espírito Santo. E aí também trabalhando com aceleração de empreendedores locais. Aí é uma gama gigante. E aí abre outras possibilidades. Muito bom. Parabéns, viu? Muito legal. Augusto, eu sei que você tem viajado, né? Você foi para Pernambuco esses últimos dias, né? Fui fugir dos tubarões. Agora dá um overview para a gente. Como é que você vê nessas regiões, e aí... Eu também, a sua intervenção é bacana, Camila, porque, na verdade, a gente fica muito presente no âmbito das capitais, especialmente São Paulo, e Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, que são cidades que têm essas visões muito claras, né, do envolvimento empresarial no tema ESG. Mas quando você vai para outros territórios no Brasil, você vê que a temática está presente? Você consegue enxergar isso mais no dia a dia? Menos do que na capital. Mas sim, há uma percepção levada pelos grandes players de que é preciso transformar os povos. E esse é o ponto primordial. A gente vê o tema ESG em Pernambuco, pelo menos, começando a ficar aquecido graças a grandes players, grandes entidades que estão levando, mas demora um pouco mais de tempo. Sim. Mas não é só mais fagulha. A gente já vê fogo acontecendo, né? Um bom fogo, né? Essa percepção. E a gente já começando a ser chamado para conversar, para debater, para fazer mentorias, né? Em cima desse tema com as organizações. Ainda é muito incípito, mas já começa o movimento. Então, começa o movimento que é um pouco contrário, né? No Nordeste, né? A gente falou de Pernambuco, no Nordeste, do que de Manaus, por exemplo, na região norte. Porque já tem lá uma percepção diferente, da Zona Franca, etc. Né, a própria floresta amazônica. Então, é uma percepção um pouco diferente. Legal. Mas... e a gente, olhando um pouco também a história do desenvolvimento do país, nos últimos 30 anos, o Brasil saiu das capitais, do ponto de vista das suas plantas industriais, das suas várias unidades de negócio, e foi para o interior. Né? Então, você tem uma migração para a interiorização do desenvolvimento
e que ajudou muito, né? Essa percepção, né? E a hora que você vê uma empresa como essa, imagina o poder transformatório que isso jamais aconteceria nesses territórios se não houvesse essa demanda empresarial, né? Podia até ter sido outra empresa e o cara está pouco ligando para o que está acontecendo lá, né? E o quanto essas comunidades são aquecidas, são acolhidas por um processo transformatório bárbaro, né? E é algo que permanece, né? Não é uma empresa que chega e sabe Deus se vai ficar quanto tempo. Não, até pela tipologia do negócio dela, ela está lá, né? Sim. Ela plantou a árvore eólica ali, né? Então, é mais do que perceptível a presença dela, né? É mais do que perceptível, né? Tempo, né? E essa energia vai para essas comunidades também? Lá entra não diretamente. Não diretamente. Né? Diretamente não. Seria bacana se seria tivesse, né? O ideal. Mas por enquanto. Mas vai para a distribuidora, mas vai né? Para a distribuidora local, que já é um avanço, né? O Nordeste tem um percentual altíssimo, né, de energia eólica hoje. Sim, sim. Mudou a paisagem. Mudou. Muito legal. Camila, a Transforma Aí estabelece nos seus projetos práticas que se enquadram na metodologia das dimensões de ESG? Sim, a Transforma Aí nasce daí, né? O nascimento, o modelo de negócio da Transforma Aí considera o tripé, né? Não, e só abrindo parênteses, você falou uma coisa bacana, o triple bottom line, né? No tempo do triple bottom line, para explicar, e eu acho que ainda é a expressão mais bacana. Eu costumava dizer, o triple bottom line agora é o four bottom line, porque o ponto G entra no processo, né? Mas o tripé é fundamental. Né? O social, ambiental e econômico. Com equilíbrio. Né? Com equilíbrio, e aí dentro desse guarda-chuva que é uma governança e uma gestão. Sim, considera até o nosso produto, né? O que a gente entrega para os nossos clientes são os sistemas que consideram a metodologia para a apuração e o monitoramento dos nossos resultados, E por parte da Transforma Aí, às vezes você fala muito, faço muito e internamente eu não faço, né? A gente aplica essa metodologia, né? Que a gente trabalha com o BSC, que é o Balance Scorecard internamente, e a gente também tem a medição, a nossa matriz de medição, e também a COP, né, que a gente faz o relato para o Pacto Global anualmente, então desde 2019, então tem esse relato aí publicado, que também atesta transparência, credibilidade, então a gente traz isso para dentro. Aliás, esse ano o relato está sendo transformado, eles estão alterando e a gente vai ter boas contribuições aí com indicadores. Muito legal. Você falou em um determinado momento da educação ambiental. Vocês também promovem essa atividade? Sim. Transforma Aí nasceu com esse viés, né? A educação ambiental. Eu sou advogada especialista em direito ambiental, o meu sócio ele é engenheiro ambiental. Né? Então, as empresas, quando começaram a solicitar os nossos trabalhos especificamente para o cumprimento de licença ambiental, o escopo principal era a educação ambiental. Então, por exemplo, nós tivemos um projeto de quase 10 anos ali com a Fibria, a Suzano, que era o núcleo, a gente trabalhou com a gestão e a execução do núcleo de educação ambiental ali para a fábrica, trabalhando não só a comunidade do entorno, mas também com os colaboradores e palestras. É um núcleo enorme que tem ali em Jacareí. E então eram atividades semanais aí, considerando esses dois públicos. E a parte de educação ambiental ela tá dentro quando a gente entra na escola, quando a gente entra para falar com os líderes empresariais, quando a gente faz palestras sobre mobilização. Todo o trabalho de educação ambiental é a fonte principal do nosso trabalho. Né? Muito legal. Sim. Muito bom, Camila. Parabéns. Legal. Obrigada. Augusto, acabou de ser lançada a BNT PR 2030, a nova norma de qualidade ESG para as empresas brasileiras. Você já tomou conhecimento desse conteúdo? Já estou sabendo, que já me deram um spoiler. Então, conta pra gente um pouquinho sobre os pontos mais importantes. Bom, a norma
surgiu em dezembro de 22, então é extremamente recente, e ela estabelece um critério de gestão, desde o grau de maturidade da organização até que passo a passo pode fazer de acordo com o seu grau de maturidade. Né? Então, quando a gente fala dessa norma, é uma diretriz, uma norma norteadora, né? Por isso que é o PR, de práticas recomendadas para atingir neutralidade de carbono até 2030. 2030 é amanhã. É amanhã. Próxima esquina. Tá, exatamente. Então, vai ser um movimento, a partir do momento que a gente tem uma norma, isso para as organizações passa a ser um grande roteiro. E esse roteiro, para quem abraçar, né, vai sair na frente. E eu acho assim, vai sair com qualidade, com chancela. Esse para mim é o ponto principal. Não fica solto, apesar de ter vários players muito importantes que fazem tudo isso, mas quando você tem uma regulamentação nacional, a gente vai ter uma maturidade para o tema muito melhor e um ganho, né, de qualidade, não só da qualidade do processo, mas da qualidade das práticas de ESG é muito maior também. Muito bacana. Eu acho que é importante porque muitas empresas pedem, né? Vou seguir o quê? Quero fazer o quê e como? Exatamente. A norma vai traçar essa diretriz. Né? E tudo começa na matriz de materialidade. A matriz de materialidade, depois o grau de maturidade, já dando um spoiler aqui. Sim. E aí tem as práticas, que são as práticas do sistema de gestão da qualidade, tão tradicionais na ISO. Que bacana, muito bom. O tempo passou e nós já chegamos ao final do nosso episódio, né? Já recebi a plaquinha, inclusive. Né? E aí eu peço a você, Camila, vocês têm um minutinho para dar o seu recado final. Começo com a Camila Sabella. Por favor, Camila. Eu acho que assim, abrir o diálogo, né? Abrir o diálogo para diversos atores. Não só as pessoas que estão com cargos nas grandes companhias, mas os empreendedores. O Brasil é enorme, né? A gente tem a possibilidade de trabalhar essa agenda social e ambiental de uma forma muito rica. Então é um prazer poder ter dividido esse espaço aqui com vocês e aguardo os próximos passos também para a gente poder continuar continuar, né, nessa agenda de uma forma proativa e bem resolvida. Muito legal. Obrigada. Tem como missão de vida transformar aí, ali e acolá, né? Bacana. Obrigado, Camila. Professor Augusto. Bom, queria agradecer a todos, Camila, pela parceria, professor Lívio, pelo convite, a FIP. Eu acho que a partir do momento que a gente coloca ESG nas organizações, estrutura isso, a gente tem um ganho de produtividade, um ganho de gestão. Então, nos colocar à disposição e dizer que é possível transformar. E para isso basta ter atitude. Né? Eu acho que é uma grande lição, um grande mestre, o professor Lívio Giosa, não sei se vocês conhecem, sempre nos ensina, né? É preciso ter atitude sustentável. E quando a gente tem isso, que é o mão na massa, né? O pé no barro, como a Camila falou, a gente precisa fazer. Então, é hora de parar de discutir e agir. E a gente está à disposição para isso. E nós estamos atrasadíssimos, se não correr muito, porque o tema está mais do que nunca presente e precisamos transformar. Quero começar aqui os nossos agradecimentos, especialmente à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria do Cine Prestem, na pessoa do seu presidente Vander Morales, a diretoria da ABRE, que patrocina esse evento. Um abraço ao Sérgio Carvalho Maurício, a diretoria da Nestlé do Brasil, a diretoria do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, aos nossos técnicos, o Beto, o Gustavo, o Zé Carlos, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, a Michele Belfiore e ao time da GBR Comunicação, que também nos apoia. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify, do YouTube da FIP e nos canais da ABRE, da Nestlé, do IRIS e do Cindy Prestem e também nas redes sociais destas instituições.
Agradeço aos nossos 2 convidados, vocês foram brilhantes, perfeitos, foi muito bacana. E também a você, que nos acompanhou neste Diálogos ESG FIP, com o patrocínio da Abre e da Nestlé do Brasil e apoios do Sindiprestem e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Até o próximo episódio.